Livro Profecias do Fim do Mundo, profecias reconhecidas pela Santa Igreja, estão aqui contando para nós tudo que está vindo por aí, tudo que está já começando a acontecer e até onde esse mundo vai chegar. Tá? Você vê que, você percebe que quanto mais vai chegando o nosso tempo, perto do nosso tempo, tanto Jesus quanto Nossa Senhora vão ficando mais descritivos, eles vão dando mais detalhes sobre o que vai acontecer e onde, né? Justamente porque está chegando o tempo. Nossa Senhora fala dentro em breve, Jesus fala dentro em breve, mas para eles o breve não é a mesma coisa que o nosso breve. Quanto é breve para você? 5 minutos? 5 horas? 5 dias? Para Jesus, para Nossa Senhora, o breve, para eles o tempo é diferente. Então, às vezes são 50, 100 anos, mas está chegando. As coisas estão todas se encaminhando, como você está vendo por aí. Nós estamos nas profecias, revelações que foram feitas a beata Helena Aiello, que viveu de 1895 a 1961, né? E agora, então, continua Nossa Senhora falando, depois vai falar a própria beata sobre o que ela está vendo. Preste bem atenção na página 191 aí do seu livro. A humanidade se afastou de Deus e, obcecada pelos bens terrenos, se esqueceu do céu e mergulhou numa corrupção sem precedentes, ainda pior do que durante o dilúvio. Mas agora a justiça de Deus está próxima e será terrível. O Reno será ensanguentado da Suíça, ele carregará cadáveres. O inimigo, como um leão que ruge, avançará sobre Roma, e seu fel envenenará povos e nações inteiras. A irmã Helena diz: "Oh, que visão terrível eu tenho! Uma grande revolução está acontecendo em Roma. Eles entram no Vaticano, o Papa está sozinho, ele reza, eles seguram o Papa, eles o levam à força, eles bateram nele até derrubá-lo, eles o prendem. Oh meu Deus, eles o chutam. Que cena horrível, isso é terrível." Nossa Senhora se aproxima, esses homens maus caem no chão como cadáveres. Nossa Senhora ajuda o Papa a levantar-se, tomando-o pelo braço, cobre-o com o seu manto e lhe diz: "Não temas." Vamos ler um trecho de cada vez para a gente poder fazer a reflexão a respeito, né, dessa profecia de hoje tão impactante. Realmente, essa parte da beata Helena Aiello, essa parte da beata Helena Aiello está bem impressionante, né? A humanidade se afastou de Deus e, obcecada pelos bens terrenos, se esqueceu do céu e mergulhou numa corrupção sem precedentes, ainda pior do que durante o dilúvio. Hoje em dia, vale a pessoa ter e mostrar que tem, não importa como ela conseguiu. Já não importa mais se um país invade o outro para roubar o seu petróleo. Não importa mais esse tipo de coisa. Agora tudo é permitido e tudo convém entre os homens, porque justamente diante de Deus as coisas não são nada assim. Mas nesse fim de mundo que nós estamos vivendo, nesse fim dos tempos que são os últimos tempos, são os tempos do Apocalipse, é isso que nós estamos vendo. Vale tudo. E o indivíduo aí, de repente, fica rico do dia para a noite, como já assistimos alguns anos atrás. Daí ele vai preso, perde uma parte do que tem, depois ele sai, consegue mais coisa e vira notícia de jornal de novo, como se não tivesse sido preso, acusado de corrupção lá atrás. Estou falando de empresário. Um empresário aí que simplesmente foi preso, saiu e agora as revistas já estão bajulando-o de novo, fazendo assim aquele mise-en-scène, assim, aquela propaganda, aquele marketing dele. Então, bom, não interessa como se conseguiu, mas interessa que se conseguiu. E se conseguiu aí dando golpe, se conseguiu aí roubando, bom, tudo bem, melhor ainda. Ó, como você é esperto, cara! Você é um modelo para nós, queremos ser assim também. Só não seja esperto em cima de mim, tá? Umas coisas loucas assim, né? Então é a ganância, é a cobiça, é justamente a pessoa só estar na corrupção e mais corrupção. Olha, nós temos um conhecido que é dentista em São José dos Campos, e um amigo desse dentista, há muitos e muitos anos atrás, essa conversa tem muito tempo, os que têm quase 40 anos, não, uns 35 anos já de idade, e um amigo desse dentista, ele trabalhava na GM e foi mandado embora. E caiu em depressão.
E aí uma prefeitura da região, os amigos vendo a situação dele e tal, um deles era amigo de um prefeito, não era de São José dos Campos, de um prefeito da região ali, e arrumou um emprego para ele, apresentou para o prefeito e tal, e o prefeito chamou para ser secretário de abastecimento. Aquele que compra as coisas para a prefeitura, que vai ser usado. Desde produto de limpeza, desde terra, areia, cimento para construção, né, até papel higiênico, tudo passava por ele. E ele, então, na sala, no primeiro dia, chegou para o expediente, chegou o primeiro vendedor com sua maleta e disse para ele, e daí, o senhor vai querer 10 ou 20? E falou, meu amigo, eu estou chegando agora, eu não estou por dentro ainda do que a prefeitura está precisando. Você vende o que mesmo? Eu não estou por dentro ainda, eu acabei de chegar hoje, vamos fazer um balanço aqui. Não, mas né, o senhor vai querer 10 ou 20? Então, estou explicando para você que acabei de chegar agora. Eu não sei ainda, eu vou consultar a secretária aí, bater um papo com o pessoal aqui. Aí o cara disse para ele, não, estou falando do senhor que é 10 ou 20% de comissão. Ele falou, como assim, 10 ou 20%? Não, já sei, o senhor está querendo 30%, né? Mas se o senhor quiser 40%, a gente conversa também, tá? Ou seja, do contrato que seria feito com a prefeitura, estava se oferecendo uma corrupção já para o secretário, que o vendedor nunca viu mais gordo nem mais magro na vida, simplesmente começou com 10% e já estava em 40%, quase metade da compra de corrupção, superfaturamento de contrato. Aí o cara, muito honesto como ele era, né, pediu a conta no primeiro dia do serviço, porque foi um desfile disso na porta dele. Ele falou, não, eu entro nessa daí, depois a hora que estourar o escândalo aí, quem é que vai preso? O prefeito? Não, eu, então estou fora. Certo? É a corrupção, é o ganhar sem precedente, corrupção sem precedente, a qualquer custo. Tem que ganhar e tem que ser esperto, tem que ganhar e tem que ganhar muito com o prejuízo dos outros. Só ganhar honestamente já não é mais suficiente. É chato isso, né? Ganhou honestamente, nossa, que bobo, né? Se fosse desonesto, podia ganhar muito mais, não é? Professor Milene, né, durante 6 meses em Taubaté, nós tivemos um restaurante, nós demos uma parada no teatro infantil, né, tinha as crianças pequenas e compramos um restaurante de um amigo nosso lá para pagar parcelado. E a gente trabalhava bastante e vendia, e o dinheiro não sobrava. Era uma coisa louca. Falei, não é possível, o que está acontecendo? Quem fica no caixa sou eu, não tem ninguém roubando aqui. Portanto, se fosse um funcionário, até desconfiava, o dinheiro não sobrava. Fechava o caixa, a gente conseguia pagar os funcionários, conseguia pagar ali o que comprava e para a gente praticamente não sobrava nada. Aí já estava quase fechando o restaurante, porque veio aquela história das Torres Gêmeas, olha como faz tempo, né? Que caiu lá, deu uma crise violenta no mundo, né? Taubaté não foi diferente, nós fomos o 4º restaurante que fechou, tamanha foi a crise que deu naquela época, e teve um rapaz que fazia som pra gente, ele fazia propaganda do carro de som, ele falou assim, você não sabe trabalhar, Emílio. Mas por que não sabe trabalhar? Você não sabe trabalhar, cara, todo mundo põe salitre na comida, só você que não. O salitre é cancerígeno, porém ele faz a comida absorver mais água. É por isso que a turma de fábrica aí, onde usa salitre, no meu tempo usava, simplesmente a pessoa come e depois começa a ir no banheiro direto, dali a 2 horas está morrendo de fome de novo, porque aquela água toda que estufou o estômago dele já foi embora. Tá entendendo? Só que isso aí é cancerígeno. Eu falei para ele, bom, eu não vou comer um negócio desse cancerígeno, não vou oferecer para o meu cliente, sorrindo para ele, tudo bem com você? Estava gostoso o câncer de amanhã aí, não? Eu falei, bom, então fechar o restaurante mesmo, porque já não estava uma situação ruim, né, por causa das Torres Gêmeas, e ainda por cima a gente tem que ser desonesto, não sabe trabalhar. Então aí essa frase ganhou para mim um novo contexto, um novo sentido. Eu ouvia o pessoal mais velho falar, fulano fechou, não sabe trabalhar. E no lugar de não sabe trabalhar, coloque não sabe enganar. O Reno será ensanguentado da Suíça, ele carregará cadáveres, é o rio Reno. O inimigo, como um leão que ruge, avançará sobre Roma, e seu fel envenenará povos e nações inteiras. Os irmãos, a Rússia vai invadir o mundo inteiro. A grande verdade é essa. E no fundo, até, se a gente for contar, já invadiu, porque o comunismo já se espalhou pelo mundo inteiro, da onde veio, da Rússia. Eles espalharam até na igreja. Foi a União Soviética que criou, a antiga, quem é mais velho e lembra disso, quem estudou história também sabe. A União Soviética era o pequeno império ali da Rússia.
Eles invadiram um monte de países, a Rússia invadiu um monte de países em volta e formou a União das Repúblicas Soviéticas. E na base da ditadura comunista. E simplesmente acontece que eles espalharam aí os comunistas para o mundo inteiro. Isso inclui Brasil, Estados Unidos, etc. A teologia da libertação, que eu chamo de teologia da condenação, da libertando nada, está condenando, foi criada nos porões justamente do Kremlin ali. Da KGB, o Serviço Secreto Russo. Hoje mudou o nome, mas é a mesma coisa. O Putin aí, que está aí hoje, ele foi aí presidente lá, diretor da KGB. O cara tem história. Você acha que ele está tantos anos no poder aí por causa do quê? Porque é bonitinho? Então, quer dizer, está entendendo? E eles criaram, chama Nikita, se eu não estou enganado. Não, não era Nikita. O próprio ditador ali, da época, tem um vídeo meu que fala quem foi, que criou, então, a teologia da libertação, chamou algumas pessoas lá, deu padres, deu para eles curso e eles saíram por aí. O tal do padre Gutierrez, que morreu recentemente na Colômbia, saiu por aí espalhando. O Leonardo Boff pegou depois de carona, segundo conta a história. Aqui no Brasil ele foi a cara da teologia da libertação, mas por aí, quem começou, trouxe para a América do Sul mesmo foi o padre Gutierrez, e aí eles começaram, mas nós estamos já na década de 60, mas na década de 30 já está lá os espiões russos infiltrando agentes russos na igreja, no mundo inteiro, nos seminários. E isso década de 1930, mas lá no século passado, 100 anos antes, Jesus está reclamando para a irmã Maria de São Pedro que ele está muito triste porque os comunistas invadiram a igreja, eram padres e bispos. Estão aí faz tempo. O comunismo nem chamava comunismo ainda. Karl Marx não tinha lançado coisa nenhuma. Foi antes disso que o senhor avisou para ela. Já tinham invadido. Quer dizer, quando saiu o Manifesto Comunista, já era velho, o negócio já estava sendo gestado faz tempo. Então, simplesmente, se a gente for ver, já tomaram o mundo, porque hoje o mundo simplesmente está na mão dos comunistas. Professor, eu sou um cara legal, professor, mas o senhor está meio fora de jornal, né, professor? Porque as notícias, professor, elas estão dando aí conta de que a América Latina, por exemplo, está caindo na mão da direita, professor. Mentira, que direita. É só a banda B, sabe? Você tem a banda A e a banda B do comunismo. Essa outra turma banca com o banco de direita, fala o que o povo quer ouvir, mas é tudo farinha no mesmo saco. Nós já aprendemos isso, não aprendemos? E aí vem para a irmã Helena Aiello dizendo, que visão terrível eu tenho, uma grande revolução está acontecendo em Roma, eles entram no Vaticano, o Papa está sozinho, ele reza, eles seguram o Papa, eles o levam à força, eles bateram nele até derrubá-lo, eles o prendem, ó meu Deus, eles o chutam, que cena horrível, isso é terrível. Nossa Senhora se aproxima, então vamos pegar esse pedaço aqui. Gente, aqui a gente lendo, parece o Papa Bento XVI. A revolução foi feita mesmo, a primavera católica. Só que não o povo na rua, simplesmente os políticos conspirando na nova ordem mundial contra o Santo Padre Bento XVI, obrigando-o a renunciar, entre aspas. Esse foi o golpe contra ele chamado Primavera Católica, devia se chamar Inferno Católico. Inverno ou Inferno. Para forçar que ele realmente renunciasse. Não foi por medo da morte que ele renunciou, é que ele viu que ia ficar completamente impraticável. Não tinha mais como. O golpe foi muito grande, eles conseguiram cortar até as finanças do Vaticano. O Vaticano tomou milhões de prejuízo. Conseguiram parar todos os caixas automáticos do Vaticano em janeiro de 2013. Papa Bento XVI em começo de fevereiro. Papa Bento XVI, dia 13 de fevereiro, falou, eu vou renunciar dia 14. Todos os caixas voltaram a funcionar. Ou complô internacional. Só que daí no dia 28 ele deu troco, ele falou, olha, eu disse sim para Jesus e o meu sim é para sempre, então eu vou continuar servindo ele diferente, tá? E aí a gente vê isso daqui então, irmão. Nós temos a revolução, eles entram no Vaticano, o Papa está sozinho, ele reza, eles seguram o Papa, eles o levam à força, eles não levaram a força para fora do Vaticano, obrigaram ele a sair. E agora ele é a força. Certo? Eles o prendem, ele não ficou preso lá atrás, no mosteiro lá atrás, Santa Marta, se não estou enganado, lá no fundo do Vaticano, não foi isso? Dentro do território do Vaticano tinha o Papa vivo, mas ele estava preso, impedido de exercer o seu ministério, tá certo? Eles o prendem, meu Deus, eles o chutam. Não foi isso que nós vimos quantas vezes?
Quantas vezes eu denunciei que o Papa estava sendo agredido, que não era possível aquelas marcas no rosto dele, parecia que estava apanhando no rosto. Umas marcas no braço, umas coisas loucas assim, terríveis. Quantas vezes eu denunciei, daí a aparência dele melhorava, daqui a pouco começava de novo. Quem é que pode dizer que ele não estava apanhando lá dentro do mosteiro? Aí disseram que era erisipela no rosto. Uma vez eu falei isso para uma médica, ela deu risada, ela falou, nunca vi falar de erisipela no rosto. Na perna tudo bem, mas no rosto. Aí depois eu fui pesquisar, diz que tem, mas é muito raro. Mas se tem, por que não estão tratando-o? Porque não estavam tratando-o. Aí ele melhorava, não sei se maquiavam, eu não sei. Mas aparecia com uma carinha já melhor. Foi sendo maltratado. Aí Nossa Senhora se aproxima, esses homens maus caem no chão como um cadáver. Isso aí está tudo morto para o reino de Deus. Estão todos mortos. Quem fez isso com o Papa está excomungado e condenado ao inferno. Quem o colocou para fora do poder conspirou contra ele e simplesmente esteve junto com o falso Papa o tempo todo, está agora com o outro falso Papa, está morto para a salvação, acabou, muito vivo para o inferno, se a gente pode falar vivo. Né? Do castigo eterno estamos aí, né? Mas para a salvação eles não estão, não. Tá certo? E Nossa Senhora ajuda o Papa a se levantar, tomando pelo braço, cobre com o seu santo manto e diz-lhe, não temas. Bom, meus irmãos, só com a proteção de Nossa Senhora para o Papa Bento XVI ter durado 10 anos no cativeiro daquele jeito que fizeram com ele. O homem foi mirrando. O homem foi mirrando. Sumindo a olhos vistos. O que é aquilo? Falta de alimentação, falta de remédio, remédio errado. O que estava acontecendo? Desgosto de tanto que falaram mal dele, os maus tratos que ele recebeu, o que foi? Mártir. Mártir moral com toda certeza. E desconfiamos que foi morto também. Eu desconfio. Pela forma como foi a morte dele, eu desconfio. Mas Nossa Senhora protegeu, por isso ele ficou 10 anos ainda vivo. Acho que nem ele não imaginava que ia aguentar tudo isso. E Nossa Senhora então o protegeu, mas esses que fizeram isso com ele estão mortos. Essa gente não perde por esperar os 3 dias de escuridão, não estarão aqui depois. Essa gente morreu e esqueceu de deitar. Excomungado, fora da comunhão com a igreja, fora da comunhão com o corpo místico, a cabeça da igreja visível, que é o Papa Bento XVI, e é invisível, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou para essa gente, não tem salvação. Já era. Então é isso, meus irmãos. As profecias vão se cumprindo, algumas vão se cumprir ainda e outras vão se cumprindo, porque como o nosso penúltimo Papa é Bento XVI e o último é Pedro dos Romanos, isso aqui se refere a um dos dois. Entre eles não tem nenhum Papa, como Pedro dos Romanos é só depois dos 3 dias de escuridão. Então, fatalmente, aqui nós estamos vendo assim uma representação do que houve com o Papa Bento XVI, do que ele sofreu, essa visão foi de uma forma assim, um pouco diferente, mas configurando com a profecia que está aqui. Às vezes acontece isso com profecia. Configurando exatamente todo o sofrimento do Santo Padre. Mas hoje ele está no céu, hoje ele é mártir, hoje ele é São Bento XVI, continua sendo o Papa reinante, foi esse o presente que Jesus deu para ele, e vai continuar sendo o Papa reinante até que depois dos 3 dias de escuridão venham São Pedro e São Paulo do céu, constituam o último Papa, Pedro dos Romanos, que vai levar a igreja à frente até a volta de Jesus, que nessa altura está muito perto, é bem pouco tempo mesmo. Aí a gente pode falar, está logo ali no final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora logo ali, porque logo aqui é o anticristo. A hora que isso aqui estourar e virar um caos total, aí aparece o anticristo. E as pessoas vão ser enganadas, e você não vai, porque você está sabendo. O Senhor falou, não é promessa do Senhor que ele enganaria até os eleitos, se isso fosse possível, mas só que não vai ser possível. Por quê? Porque o Senhor já está abrindo nossos olhos muito antes.